Estamos começando mais um programa ligado no esporte pela TV Polo em Cubatão. E hoje aqui com um convidado muito especial, que faz tempo que eu queria que ele viesse aqui, né? É o Arlindo Ferreira. Tudo bom, Arlindo? Tudo bem, Carlão. Faz tempo mesmo, você tem convidado há muito tempo. Mas eu depois que eu fazia programa na TV Polo, Casos Cubatenses e Personagem. E depois que eu mudei, eu nunca mais fiz esse programa. E não é por falta de convite do Marcelo, do Chico e teu. Você mesmo insistiu. As pessoas estão sentindo falta do seu programa. Será? Então sim. É. E eu queria apresentar também o... Já Marinho viu que é o seu Cascada, amigo, amigo né? meu. Isso, apresenta ele então. Marinho Cascada é filho do Mário Cascada, da família tradicional na Fabril, da família Cascada. E o pai dele foi um senhor atleta do comercial. O primeiro torneio patrocinado pela CME, não era Liga, era CME, o Mário era meia-direita do comercial, que foi o campeão. Ganhou do Anchieta de 2-1, 1949. Aí eu queria aproveitar também que o pessoal conhece você muito como historiador, né? Mas desconhece que você também contador de causa também. Né? Também, contador de causa, mas eles desconhecem que você fez parte aqui da história do nosso esporte, né? Aqui na cidade de Cubatão. Inclusive eu tô com um álbum de fotos aqui. Ele também jogou bola. Com fotos. Esse álbum aí tem do infantil até o veterano e o saco de bola, que era o IBM. Eu tenho 3 fases no esporte. Então vamos começar lá do princípio, né? O princípio é o infantil do comercial. Eu tinha 11 anos de idade, lá na Fabril, o seu Tonico era o técnico, Arlindo, você vai ser o goleiro. Eu falei, mas goleiro? Aí veio o Tiãozinho, tudo, me deu uma porrada, bati na minha cara. Eu falei, não sou goleiro nunca. Eu fui para 4 zagueiros. Aí fiquei infantil do comercial, juvenil, amador no comercial. Mudei para o centro, aqui de Cubatão, e fui jogar no Esporte Clube. E então joguei até 59, quando nós fomos campeões, encerrei em 59. E depois nós fundamos um time, IBM Clube. Era um time de bola e saco. Era um time de gordo que queria jogar todo sábado para emagrecer. Só que a gente jogava. E depois ia comer churrasco? Não, ia para o bar do Fará e enchia a cara de quibe, de esfirra, de cerveja e tudo que a gente perdia no campo, ganhava em dobro no bar. Mas foi muito bacana porque nós fizemos excursão, ganhamos troféu. Mas você não falou se jogava bem ou... Eu? Se você era só o dono da bola e... Quem tem que falar são vocês, pô. O Marinho pode falar de mim. Marinho, jogava bem? Ele era um jogador bom, sim. Ele era um jogador bom, ele era técnico e ele era o tipo do atleta que fazia falta para o time, né? Então, naquela época, nós tínhamos o privilégio de ter bons atletas. Se fosse comparado com hoje, essa molecadinha não daria nem para o começo, né? Com certeza. Então, aproveitar aqui e perguntar nesse período todo, lembra de algum atleta aqui de futebol que acabou se profissionalizando? Muitos. Cubatão teve 53 jogadores que se destacaram no profissionalismo. Começando com Antônio Cunha, Plínio, Taé, Julinho, foi homenageado pelo Panatron. O Plínio foi o primeiro jogador profissional aqui? O primeiro jogador profissional, porque os outros eram não amadores. Eles tinham contrato de não amadores. E o Plínio foi o primeiro com um contrato da CBD. Assinado. CBD, eu tenho xerox desse Nós não estamos mostrando aqui o Paulo, antiga filho CBF, dele, né? O Paulo, filho dele, Paulo Soares, que me deu esse contrato, Plínio Soares, CBD ainda, 1950, Federação Brasileira de Esportes. Federação Brasileira de Esportes. Então, nesses 53 atletas que se destacaram, Plínio, já falei do Pita, e Cláudio Adão, que se nega. Milton Cruz também, não podemos o Cláudio Adão foi Eu joguei bola. Cláudio Adão, meio chato para a cidade, né? Nossa, o Ivo, muito amigo, o Ivo da banca, muito amigo dele, uma vez foi cobrado o Ivo uma entrevista que ele deu, dizendo que de Santos foi direto para o Rio. Conversa. Ele jogou pela cidade de Cubatão, Jogos Abertos, né? Ele jogou. Joguei bola com o Cláudio Adão, com o Milton Cruz. Aqui na cidade ele nega isso. Mas o Cláudio Adão saiu daqui do Esporte Cubatense. E outros mais aí,
César foi para o Guarani, uma porção, tem 53. Eu sou para fazer um trabalho, um livrozinho, um livreto, com a foto deles todos. Com esse levantamento. Com levantamento. Muitos jogadores profissionais saíram daqui. Falar em foto, eu vi um álbum de figurinhas com atletas aqui de Cubatão, bem antigo. 1957, 58, apareceram uns caras aí de São Bernardo para fazer álbum de figurinha dos times amadores. Então, de Cubatão saiu o Light, o Atlético Cozinha de Cubatão, Esporte Clube Cubatão e Comercial Santista. E eu tive a honra de ser não só uma figurinha, como uma figurinha carimbada. Carimbada era eu e o Neco Cunha, que era o melhor do time. Colocaram Você tem essa figurinha ainda? Tenho, eu tenho em foto num CD. Que a gente vai estar mostrando durante o programa um monte de foto figurinha. Eu tenho o álbum original. Tem o original ainda? Tenho, o álbum original. Guardado lá. Que eu não conhecia. Com a minha foto carimbada ali. Mas não era o melhor do time, não. O melhor do time era o Dudu, José Roberto Pereira dos Santos, na minha opinião, né? Neco Cunha, Boca. Outra pessoa que o pessoal também desconhece, que já foi um esportista aqui na cidade, é o Toninho da Terracom, né? O Toninho, ele começou no Águia, né? Moleque, jogando no infantil do Águia. E ele veio trabalhar no Banco Itaú. E aqui fez amizade com o pessoal do Esporte Clube Cubatão, não deu outra. Chamaram ele para o Cubatão, ele jogava muito. O Toninho era bom demais, magrinho, baixinho, mas vibrador, muito bom jogador. Arlindo, o programa passa muito rápido, já foi o primeiro bloco, mas não sai daí que a gente vai continuar falando sobre o esporte aqui da cidade. Eu quero que vocês continuem com a gente, fique ligado. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão, começando agora o segundo bloco. E eu queria perguntar aqui para o Arlindo e queria que ele falasse um pouco mais desse time aí, o IBM. Primeiro, o que quer dizer IBM? IBM quer dizer Indivíduos Bola Murcha. Por quê? Porque nós éramos veteranos e nós queríamos continuar jogando bola. Era um time de bola saco. Era formado por 15 jogadores. Era grupo fechado, 15 jogadores. Quando saía um, entrava outro. E nós ganhamos troféu aí, todo sábado a gente jogava, todo sábado. Era contra o time do cinema e depois, no outro sábado, era o cinema contra nós. Não tinha mais adversário, ganhamos troféu, fizemos excursão, fomos para Alfenas. E em Alfenas, quando saiu um atleta dos 15, entrou o Vilmo. O Vilmo, o apelido dele era Toquinho, Vilmo Reis. E ele era lá de Minas, lá de Campo do Meio. E ele falou, ali nós minha excursão em Alfenas. Eu falei, puta, que bom. Aí nós arrumamos um ônibus na refinaria para ir para Alfenas. 12 horas de viagem, sabe em que ônibus? Não é ônibus de estrada, não. Ônibus de transportar o pessoal dentro da refinaria. E o Juraci Amaro do Nascimento, amigo nosso, arrumou. E o Juraci foi na excursão. Quando nós chegamos em Alfenas, 12 horas de viagem, tinha cartazes assim. Domingo, no campo da Alfenense versus Esporte Clube Cubatão, IBM de Cubatão, com a presença de Coutinho, amigo do Pelé. Nós estranhamos aquilo era chamariz para dar renda, porque era cobrado o ingresso, nós éramos um time de bola saco. Aí eu peguei o Vilma, o que você arruma para nós? Não aguenta, nós vamos aguentar, nós vamos... Aí fomos para o campo, quando nós entramos no campo, uma vaia. Os caras pagaram ingresso para ver a gente, tudo barrigudo. O Paulão, cara de 2 metros com uma barriga, acho que apelidaram ele de Casa da Banha. Nós perdemos de 8-0. Eu era quarto zagueiro, na época chamava quarto zagueiro, estava jogando na defesa, estava 2-0 para eles e eu não tinha chutado a bola. Eles já estavam ganhando 2-0, eu não tinha chutado uma bola ainda. Perdemos de 8-0, mas foi a melhor excursão que eu fiz na vida, bacana, gostoso. Se divertiu, né? Divertido. E a nossa concentração, sabe onde foi?
Todo mundo, todo mundo. Quem não foi para boate foi lá para Macaca, o apelido era Macaca. Ah, vamos lá para Macaca, que era a prostituição da cidade era lá, longe para boa. E a pessoa chegou 3, 4 horas da manhã, e o Naninha, me lembro bem do Naninha, o Naninha chegou, deu um estalo nele, pegou um táxi, voltou para Macaca, 6 horas da manhã veio de volta, fomos dormir, acordamos meio-dia. A moça do hotel falou assim, vocês vão almoçar o quê? Salada, né? Porque vocês vão jogar bola. Que salada, o Paulo não queria macarrão. Nós estávamos lá para brincar, para se divertir, os caras queriam que a gente jogasse. O Alfenense tinha empatado com o Cruzeiro um domingo antes, de Tostão, Piazza, Raul, goleiro, Natal, e nós e bem ele enfrentaram 8-0, perdemos de 8-0. E agora, Arlindo, eu queria que você perguntar para você teve presente naquele jogo que o Pelé, na época Gasolina, ainda jogou aqui? Eu tive presente como assistente, eu estava servindo no Exército, foi em 1956, e o Pelé não era o Pelé, era o Gasolina. Ele era um festival, o Marinho lembra, mano, você morava lá na Fabril, né? Morava na Fabril. O aniversário do comercial, ele fazia um festival, e a prova de honra foi contra o Amador dos Santos. E o Gasolina veio com a camisa do Santos, fez o primeiro jogo, ele citou no filme dele, o primeiro filme dele, Eu Sou Pelé, ele citou esse jogo. O primeiro jogo da camisa, com a camisa oficial do Santos, foi na Fabril contra o comercial. Perdeu o comercial, perdeu de 7-1, o Pelé fez 4 gols. O Gasolina depois virou o Edson Arantes do Nascimento Pelé. A turma foi lá para ver Raimundinho. Não, o bom aí do time é o Raimundinho, Dorval, não sei o quê. Fubeca ficou doido, Fubeca marcava o Pelé, que era Gasolina na época, ficou doido. O homem era um inferno. Foi o primeiro jogo do Pelé com a camisa do Santos Futebol Clube. Amador, lógico, mas primeiro jogo oficial do Pelé. Ele era magrinho? Era um molequinho novo, magrinho, eu tenho essa foto. Tá o comercial e o Santos, o Amador do Santos junto. Aí você estava lá com 7-1 pro Santos. É isso que eu ia perguntar. O Pelé fez 4. O Pelé fez 4 gols? 4 gols. Quem era o goleiro na época? Do comercial? Nossa, Júlio Amaro. Júlio Amaro. Mas ele não estava acostumado a tomar tanto gol assim, né? Bom goleiro. Ele era um bom Júlio goleiro. Era um bom goleiro, mas o Pelé era um inferno. O time era Dorval, Valdir, esse tal de Raimundinho jogava muito também. Chegou a jogar no time principal do Santos, em 1956. Eu estava no quartel e de serviço nesse dia. Eu pedi ordem para o sargento do dia, falei assim, preciso ver esse jogo. Aí, mas eu estava de cabo, chefiando a turma, né? E eu não podia sair, mas eu insisti tanto que o sargento, quando eu cheguei aqui no segundo tempo, já estava 4. Já estava 4. Antes de começar o primeiro tempo, já estava 4. O segundo tempo já estava 4. Foi uma beleza, um jogo marcante. Quem foi que fez nosso gol? Nosso gol foi Haroldo, era um jogador do Marinho conheceu. Haroldo, irmão do Valdir. Ele tem um negócio. Estava 2-0 para o Santos e o Haroldo fez o gol. A turma se entusiasmou, agora vai, que é nada. Pelé era um inferno. O Pelé começou, dali ele foi para o Santos profissional e seleção brasileira. Né? Em 57 ele já estreou contra a Argentina pela Copa Roca. Saiu quase da Fabril para a Copa Roca. E em 58 para a Copa do Mundo. Né? Foi muito rápido. Pelé, né? Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Sem comentário. Eu acho que igual vai ser muito difícil parecer completo que nem ele. Muito difícil. Os que apareceram, nós temos exemplos aí. Não chega aos pés. Não chegam aos pés e outra, se desviaram para as drogas, algumas coisas aí que a gente conhece alguns famosos. Acho que Pelé é o único. Né? Não vou dizer que é o único. No mundo teve muitos Pelé, né? Mas o rei do futebol é o Pelé. Porque ele não só jogava bola, como ele dava exemplos, né? Ele não fumava. Tinha algumas coisas que ele fazia lá, não coisa de moleque. Todo mundo erra, mas... Todo mundo erra. Mas ele era um exemplo de homem, inclusive. Arlindo, nós vamos para mais um pequeno intervalo, mas a gente volta já já. Não sai daí, continue com a gente, fique ligado.
Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Paulo em Cubatão, começando agora o terceiro bloco. E antes de voltar aqui a conversar com o Marinho e o Arlindo, eu vou pedir para a Franciele ler os nossos e-mails. Olá, estou de volta com a leitura dos e-mails de hoje, começando com o Jorge da Silva do Jardim 31 e a Rita de Cássia da Vila Nova. Gostaram muito da matéria com o Grêmio Jardim São Manuel e mandam um abraço a todos no programa. A dica de saúde de hoje: evite o consumo de alimentos prontos, opte por frutas e vegetais. E para você que quer enviar alguma dúvida ou sugestão, basta anotar os endereços que estão passando na sua tela. Por hoje é só, muito obrigado, fique ligado. Obrigado, Franciele. E agora deixa eu passar aqui para o Marinho, né? Para ele conversar um pouco com a gente também, né, Marinho? É isso aí. Você estava falando nos bastidores aí que você encontrava o Pelé ali. Na época que eu era um dos sócios do Caiçara Clube, extinto Caiçara Clube, em Santos, eu encontrei o Pelé, via sempre o Pelé diversas vezes. Uma das vezes que eu tive a oportunidade de encontrá-lo na sauna, e era uma sauna muito famosa, ali se reuniam a nata, né, da sociedade da Baixada, uma sessão de, que nunca foi dessa parte, mas era um privilégio de ter sido sócio daquele clube. E eu questionei, eu perguntei para ele, lembrei desse jogo, desse 7-1, né, que o Santos deu no Comercial, e perguntei do meu primo, do Ditinho. Ele falou que na época ele falou: não, eu não esqueço, eu lembro perfeitamente, um dos jogadores mais completos que eu já vi jogar na vida, e um melhor jogador que eu já vi jogar até hoje. Ele fez esse elogio ao meu primo. Com certeza, eu acho que até hoje ele não sabe disso, mas ele fez esse elogio para mim. Eu fiquei muito orgulhoso na época. Então é legal deixar documentado. Assim. Muito orgulhoso na época, porque o meu primo era um ídolo dentro do Comercial, na Baixada. Ele era um ídolo, era um jogador fantástico também, muito, incrivelmente fantástico. Também um dos jogadores mais completos que eu já vi jogar na minha vida, altamente técnico, preciso, tinha uma precisão, disciplinado, super disciplinado, simples, humilde. Agora aproveita aqui e fala um pouquinho do seu pai também, né? Meu pai foi um atleta também, uma pessoa muito, ele amava o futebol. Meu pai era um grande admirador do futebol e também praticou o futebol. Eu não tive essa sorte, eu fui um jogador apenas da linha de base do Comercial, onde eu tive o prazer de jogar com o Milton Cruz, o Cláudio Adão, mas eu não passei disso porque eu fui muito cedo sair para outro tipo de cultura e, né, muito atarefado com o problema de escola, e jogava minhas peladas, continuei jogando no Comercial Santista. Agora meu pai não, meu pai foi um jogador de ponta. Não quis ser profissional na época, porque, não sei, o Arlindo vai lembrar, até sabe disso até melhor do que eu, o jogador não era bem visto, né? A nossa família, a família da Fabril, assim, e a família cubatense, era uma família mais conservadora. Então, o jogador de futebol na época não era bem visto, eu não diria marginalizado, mas, né, não quero, tenho meu emprego na Fabril e aquela coisa toda, mas meu pai foi um grande jogador de bola, assim. Pelo Comercial, Pelo né? Comercial Santista. O meu avô... O Comercial foi fundado quando? 32. O meu avô, deixa eu só completar. O meu avô, Francisco Cunha, o Antônio Cunha, filho dele, foi jogar na Portuguesa. E para sair na figurinha, ele saiu no aspirante da Portuguesa Santista. Para sair na figurinha, o meu avô proibiu, porque ele era na Portuguesa Cunha, ele proibiu de usar o nome Cunha, por causa disso, exatamente por isso que você falou. Esse preconceito. Esse preconceito da família de jogador de futebol. Tanto é que nas fichas, na época, nas fichas de inscrição do time, profissão, artista, não era jogador profissional, era artista. E o meu avô proibiu o meu tio de usar o nome Cunha, ele saiu com o Antônio. Na figurinha de futebol, Antônio. Exatamente por causa desse preconceito. O Atier Jorge Cury, né, porque era o presidente do Santos, ele constantemente estava na Fabril atrás do meu primo para levar ele para jogar para o Santos. O meu primo não quis ir. Preservou muito aquela coisa do trabalho dentro da Santista de Papel, não quis arriscar na época, mas ele era... Eu acho que se tivesse ido, eu sonho com isso até hoje. Eu acho que teria sido fantástico, maravilhoso aquela dupla Pelé e Ditinho, não sei, porque Ditinho e Cobrinha já era fantástico, Pelé e Ditinho, não sei o que seria. Ditinho foi convidado para jogar no São Paulo, vieram aqui buscar, ele não foi, depois confessou para mim: Arlindo, eu vou lá, não acerto, não deu certo,
e eu volto para trabalhar onde? Aí estou desempregado. Agora eu vou completar a história do Ditinho. Eu jogava no infantil, ele era do meu time. E o Ditinho era da linha, ele era meia direita. Eu, como quarto zagueiro, era incumbido de marcar o Ditinho porque o técnico colocava a defesa do primeiro contra a linha do primeiro. Aí lá vinha o Ditinho com a bola, passar por cima da minha. Quando eu falo em chapéu, quem inventou chapéu que eu vi foi o Ditinho. Passar por cima de mim. Ele vinha petecando assim, é fabuloso, espetacular. Eu não vi no time amador aqui, Cubatão, um jogador igual ele. Teve o Cobrinha, teve muitos outros, bom aí, o Zé Moraes, mas igual de time não vai. Não, o próprio Pelé revelou na época que ele nunca tinha visto um jogador tão completo. Né? Então, e hoje o futebol, na minha opinião, está numa decadência incrível. Eu acho que nós não ganharmos essa Copa aí, vai ser difícil a gente ganhar alguma próxima pela frente, que a metodologia mudou muito. O jogador hoje não sabe chutar em gol, não tem precisão. O que faz Neymar hoje é uma obrigação, né, de todo jogador brasileiro que está no profissionalismo. Porque ele ganha, é uma exceção também. Já estou avisando aí que o programa já está acabando. Beleza. Eu queria pedir para você mandar os seus abraços aí. Um abraço a todos os telespectadores, amigos aqui de Cubatão, da Baixada. É um prazer estar aqui, podendo passar um pouco das coisas, né, boas da nossa infância, da nossa juventude e da realidade, né? É uma coisa, acho, muito importante a gente poder passar isso para as pessoas. Muito obrigado a você. Nós que agradecemos, e aqui o Arlindo. Demorou para vir, né? E o programa é tão rápido, não deu falar quase nada, né? Mas eu quero que você volte aqui outra vez para conversar sobre outros assuntos. Quantas vezes você quiser. Legal. O duro é acertar o dia. Pessoal que assiste a TV Polo, obrigado pela atenção. Foi um prazer estar aqui. Falar sobre o esporte de Cubatão, falar sobre a cidade de Cubatão me alegra. Eu gosto muito disso. Eu sei a história de Cubatão porque eu não li livro nenhum, eu sei que está aqui, eu vivi de 49 para cá, né, quando a cidade se emancipou. Exatamente. Então foi um prazer, Carlão, muito obrigado pelo convite, me chama quantas vezes você quiser, nós estamos aí. Eu vou chamar, pode ter certeza. Eu queria agradecer mais uma vez vocês, eu queria agradecer a audiência e continuem com a TV Polo, que tem mais programação da cidade para vocês. Continuem com a gente, fique ligado.